Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que estejamos hoje, então, aproveitando esse banquete maravilhoso divino que nos é ofertado pela espiritualidade maior, por José de Mococa, pelos amigos queridos, pelos nossos protetores espirituais que nos trouxeram até aqui hoje, para estarmos, então, dando o melhor de nós e sairmos daqui melhor do que quando chegamos, né? E aproveitarmos para, quando chegarmos lá fora, estarmos nos motivando para nos melhorar cada vez mais. Buscamos assistência na casa espírita, nos melhoramos também do lado de fora, buscando exemplificar e praticar o que estamos aprendendo, para quando voltarmos, estarmos melhores ainda. E assim é uma continuidade, né? Aumentando, né? Não diminuindo, aumentando sempre cada vez mais, para que não possamos sair e depois voltarmos do mesmo jeito. Melhorarmos sempre. É assim que a espiritualidade maior quer de nós, é assim que os mentores buscam a nós, é assim que eles querem que o façamos para a nossa própria melhora. Porque a felicidade daqueles que nos amam é a nossa evolução, é a nossa felicidade, é o nosso progresso. E vamos fazer esse progresso hoje juntos, né? Vamos fazer esse progresso hoje junto com o Marcelo. O Marcelo vai nos ajudar a fazer esse progresso e vamos fazer todos juntos esse progresso, né, Marcelo? Ele até falou, mas que Marcelo? Ele fala, que Marcelo? Esse nosso amigo querido aqui, que sempre vem nos trazer palestras maravilhosas para nós, né? Todo mundo já conhece, né? É o frequentador da casa que está aqui desde os 17, né, Marcelo? 16, então faz tempo para chuchu. Então desde os 16 anos está aqui fazendo palestras, né? E todos nós vivendo junto e aprendendo junto. E hoje ele vai falar o livro Pão Nosso, Socorre a Ti Mesmo. Boa tarde a todos. Pai, esteja com todos nós, nos inspire, nos prepare, abra nossos olhos e ouvidos para a gente refletir sobre a mensagem de hoje, né? É sempre uma alegria, é sempre um privilégio e com muita humildade aqui eu vim aqui de novo, né? Para tentar mantê-los acordados até o final da conversa. É uma brincadeira, a gente sempre gosta de brincar, para a gente também se tranquilizar, não é? Pessoal, o tema de hoje é Socorre a Ti Mesmo, a lição 51 do livro Pão Nosso. Eu gosto muito do livro Pão Nosso, já notaram, né? Então ele é sempre uma fonte de inspiração para as nossas conversas, não são palestras. Palestra faz um Divaldo, né? Palestra faz um solo, né? Que são conversas, são reflexões que nós, na nossa pequenez, procuramos fazer para que a gente possa compreender essas mensagens a cada conversa. Ah, mas a gente já leu o Pão Nosso, mas eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu já li o Livro dos Espíritos, mas eu já li, mas vai ler novamente, você sempre vai, nós vamos sempre encontrar coisas novas, né? E não é apenas o conhecimento teórico que importa, porque esse é o que menos importa. Na verdade, esse vem para reforçar as nossas ações e práticas. Porque se não for assim, de que adianta o conhecimento? A não ser para preencher a nossa vaidade. Se o conhecimento não nos transformar, se o conhecimento não nos melhorar, se o conhecimento não nos modificar, se ele não desconstruir o homem velho que existe em nós, cheio de rancor, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, é até um perigo saber muito. Porque vai incitar ainda mais a nossa vaidade, vai incitar ainda mais o nosso orgulho e vai, na verdade, nos levar a prejuízo. Já pensamos isso? Conhecimento sem prática é um perigo danado. Vontade sem ação leva à frustração, à depressão, não é isso? Sonhos sem materializar nada leva também à tristeza. Então é necessário que as mensagens que haveremos de ler, que haveremos de discutir, sirvam para o nosso adiantamento. Os espíritos que nos inspiram, os espíritos que nos trazem essas mensagens, que se prostam aqui para exatamente nos auxiliar em nossa pequenez, nessas reflexões, eles esperam essa modificação de nós mesmos. Então vamos aqui aproveitar ao máximo, eu principalmente, o que haveremos de discutir. São palavras simples, são palavras básicas. Certamente, se vocês falarem nisso aqui, falaram com muita mais propriedade do que eu, vou aqui me atrever a falar de alguns temas, invadindo a área do nosso colega Rafael, que certamente falará da área da saúde, da Valéria também, com muito mais propriedade, né? Então se eu falar alguma coisa errada aqui, você, por favor, você fica à vontade de complementar, porque na verdade a gente vai usar alguns recursos
de contexto para fortalecer a nossa reflexão. Essa lição do Pão Nosso, ela é psicografada por Chico Xavier, quem dita é o Emmanuel, né? Ele fala da importância da gente realmente observar, né, o socorro que a gente tem que aplicar em si próprio, né? É natural que a gente busque na medicina terrena, né, os recursos da medicina, dos remédios, né, dos tratamentos, para que a gente possa harmonizar a nossa saúde, do estômago, do fígado, do pulmão, os recursos da psiquiatria para equilibrar a nossa mente, do coração. Mas o Emmanuel lembra que se a gente não transformar a si próprio, se não modificar os nossos hábitos, as nossas paixões, esses remédios terrenos pouco farão por nós próprios. Porque, na verdade, se eu sou aqui viciado em comida, se eu como de forma exagerada, se eu entupo meu organismo com toxinas alimentares, o que adianta buscar os recursos do médico do estômago e tratar no estômago, se na verdade o vício, que na verdade é o ponto central da doença, ele não é curado? Se na verdade, se eu sou estressado, se eu me demoro com pensamentos infelizes, do que adianta buscar o médico do fígado, e nós veremos aqui, e tratar isto, se a essência, a causa, não for modificada? Então a lição nos fala sobre isso, a gente vai ler ela ao final, e agora a gente vai começar a fazer uma reflexão, de uma forma muito simples, me perdoe pela simplicidade das palavras, e dos recursos que eu procurei usar aqui, mas simplesmente para a gente refletir. O nosso espírito, ele é centro das emoções, ele é centro das nossas sensações, é através dele, é por ele que inicia tudo que vemos, tudo que sentimos, tudo que retornamos, não é isso? É ele que através de reencarnações milenares e múltiplas, acumula as experiências e as virtudes ou as paixões, e na verdade se manifesta na vida atual, num corpo de carne, onde ele vai manifestar através dos recursos desse corpo de carne as suas emoções e sentimentos, não é isso? Então, e fiquem à vontade toda hora de interromper, se quiser, mas você está falando uma coisa que eu não entendi, vamos fazer isso aqui também em uma conversa, tá bom? Se eu não souber, a Sandra responde, ou o Rafael responde todas, tá bom? Vamos responder tudo, eu não sabendo, eles respondem. Então, esse espírito vincula-se a um corpo de carne por um intermediário, né, que é o perispírito, vincula-se principalmente aos órgãos sensoriais, ao veículo da mente, né? E esse veículo da mente, pelos mecanismos da providência que estabeleceu a engenharia biológica, estabeleceu os mecanismos para esse corpo funcionar, não é isso? Então a gente se conecta principalmente, né, aos nossos sistemas nervosos centrais. Esse sistema nervoso central, ele divide-se aqui em um encéfalo e uma medula espinhal. Basicamente o nosso cérebro, basicamente a nossa medula espinhal, né? A partir disto, né, existe uma série de ramificações nervosas que vão transmitir essas sensações, sendo autônomas ou não, aquelas que pensamos e voluntariamente a gente manifesta ou não, que são o funcionamento dos nossos órgãos, né? Para que isso possa estar conectado, existe uma coisa chamada sistema periférico, que é exatamente todas as ramificações nervosas que estão conectadas a esse cérebro ou a a medula espinhal, para que tudo possa funcionar em nosso corpo. Daqui a pouco vai fazer sentido, tenha paciência. Tudo isso vai fazer sentido. Então tudo isso está conectado num grande complexo emaranhado de sistemas, né, que se interconectam. O sistema nervoso periférico, ele divide-se em dois, porque a gente fala do sistema somático, que equilibra os movimentos do esqueleto e também é responsável pelas manifestações da própria vontade, o andar, as manifestações voluntárias, aquela que eu escolho. Existe um outro sistema que ele é responsável pelos movimentos não voluntários, ou seja, o nosso funcionamento vegetativo, os nossos órgãos. Falamos do sistema autônomo, né? Então eu não preciso pensar aqui para salivar a boca, eu não preciso pensar para o coração funcionar, eu não preciso pensar
para que o pulmão ele abra e feche e faça o papel da respiração. Eu preciso ficar pensando aqui, opa, está na hora da minha pressão arterial ficar 12 por 7, 12 por 9. Ela se autorregula. Eu não preciso pensar, como na última palestra que nós falamos, para que a nossa pupila regule a quantidade de luz que precisa entrar na nossa visão para que possamos enxergar. Precisamos pensar? Tudo isso, o sistema autônomo que está tomando conta de uma forma harmônica para que tudo isso possa acontecer. E é de uma complexidade enorme. Naturalmente que esse mecanismo não funciona de forma autônoma porque assim uma encarnação só foi responsável por isso, mas porque experiências milenares, né, nos trouxeram até aqui e esse equilíbrio, né, biológico, mecânico e físico acontece em nosso organismo. Né? O sistema autônomo é cheio de divisão, né? O sistema autônomo divide-se também em sistemas simpáticos e sistemas parasimpáticos, né? E o que é? Nada mais é que sistemas que ativam determinadas funções em nosso organismo e o sistema que desativa. Então, se o simpático funciona para ativar determinada mecânica em nossos órgãos, o parasimpático faz desligar. Um exemplo, se a pressão arterial ela sobe devido ao sistema simpático, o parasimpático vai fazer o sistema baixar. Se a pupila dilata por causa do sistema simpático, o sistema parasimpático vai fazer com que essa pupila se estreite e assim por diante. Então, o funcionamento do nosso coração, do nosso pulmão, dos nossos rins, do nosso fígado, do nosso pâncreas, tudo regulado por esses sistemas, naturalmente, de forma harmônica, né, de forma extremamente inteligente. Né? Esses sistemas nervosos, como eu falei, não estaríamos vivos ou não existiria a vida como a gente conhece. Né? Ao conectar-se com esses nossos órgãos, desempenha esse papel de forma harmônica e movido ao quê? Alguém tem alguma sugestão do que acontece nesse sistema nervoso? O que é que está movimentando esses órgãos? Alguma ideia? O Du falou. Então, na verdade, impulsos elétricos. É isso que acontece o tempo todo. Quando falamos que são um todo energético, não é à toa, né? Na verdade, tudo que acontece em nosso organismo são impulsos elétricos, de frequências variadas, que permitem a esses receptores a interpretação do que precisa ser feito. Todo esse circuito elétrico que funciona em nosso organismo, ele obedece natural uma lei inteligente e harmônica. Essas frequências elas precisam ser equilibradas na medida, na intensidade correta, para que os nossos órgãos possam funcionar da forma adequada. Até aqui está dando para acompanhar, turma? Tá? Essencialmente, o que eu estou querendo dizer aqui, temos um espírito que conecta-se ao corpo. Este corpo, para poder funcionar, existe uma série de sistemas ou de fiozinhos elétricos em nosso corpo que está conectado, interconectado a vários órgãos e músculos do nosso corpo, sem o qual não existiria movimento. Né? Por exemplo, aquelas pessoas que têm um problema de paraplegia, né? Paralisia, né? Ela afeta, ela quebra, né, um pedaço da medula, o que acaba? Esses circuitos elétricos eles não são mais transmitidos. E por não serem mais transmitidos, não alcança os membros inferiores, as pernas, e por isso não conseguem andar. Dependendo da altura que essa fratura, essa lesão acontece, na medula espinhal, vai comprometendo cada vez mais os movimentos do corpo, e esses fiozinhos, esses impulsos elétricos, param de ser transmitidos, param de ser recebidos pelos órgãos e por isso não conseguimos mais os movimentos. Né? Então aquelas pessoas que têm a paralisia quase que por completo, não é isso? Não é isso? Então esses sistemas que deixaram de funcionar por problemas, por acidentes e por lesões. Então basicamente é isso a nossa conversa até aqui, tá bom? E como eu já falei, tudo isso funciona de forma extremamente harmônica, extremamente equilibrada para que tudo possa acontecer. E estando, e Rafael, se quiser complementar, você fica à vontade aqui, você que é o cara da saúde. E aí,
esses fiozinhos estando conectados ao nosso corpo, ele precisa receber uma carga adequada de eletricidade ou de energia para que essas respostas sejam harmônicas. E esses órgãos, por sua vez, eles vão, na verdade, dar respostas fantásticas para que o nosso corpo possa funcionar de uma maneira adequada e saudável. Quando não funciona de forma adequada, equilibrada, o que acontece com a gente? Ficamos doentes, ficamos enfermos. Fisicamente a gente acaba tendo um problema. De diversas formas, quer seja pelo crescimento desordenado das células, que dá origem ao câncer, por uma infecção, por uma bactéria, enfim, por diversas razões, esses órgãos acabam por ficando doentes. Não é? E especificamente vamos falar de um órgão aqui, que é o fígado, que segundo a medicina chinesa, ele é o general do nosso corpo. Não é? E eu compartilho disso, porque ele é responsável por uma série de funções, fala-se mais de 500 funções dentro do nosso organismo. A medicina cita os mais básicos, né? Segregação da purificação do sangue, armazenamento de glicose, estrogênio, né? Produção do colesterol, né? Não, eu não quero colesterol, mas o colesterol é fundamental, sem o qual a gente não consegue reproduzir as células, porque é ele que vai dar suporte à criação das células, porque as nossas células elas morrem e elas precisam do colesterol, né? O excesso do colesterol que é um problema, mas é no fígado que tudo isso acontece. É no fígado também que são destruídas as nossas hemácias mais velhinhas. As hemácias são aquelas células sanguíneas. Elas duram no corpo por volta de 120 dias para cumprir o seu papel. Né? São transportadoras de alimento, transportadoras de oxigênio pelo corpo. Então o fígado vai lá, deu o horário dela, falou: minha filha, acabou o seu horário, né? Você precisa ser destruída. Ele destrói a célula, essa hemácia. Dentro dessa hemácia ela carrega ferro. Ele não joga fora, ele separa o ferro, a vitamina, separa o ferro, manda esse ferro para a medula óssea para que novas hemácias possam ser fabricadas. Fantástico, né? Esse é chique, né? E aí, e assim, então, assim, uma série de coisas, né? Ele destrói micro-organismos, ele combate vírus e bactérias, as toxinas giram o nosso corpo. Quem gosta de correr aqui? Quem faz corrida de rua? Vocês estão oferecendo? Sim. Ninguém, hein? Caminhada, tá ótimo. Depois vamos falar de algo saudável aqui, viu? Mas os corredores de longa distância, quando eles correm muito, eu gosto de corrida, eu já pratiquei muito mais, mas quando a gente faz maratona, por exemplo, você tem uma queima intensa de energia no corpo. São várias e várias células são quebradas. Então, ao final de uma maratona, o seu corpo fica um lixão, porque é muita coisa para se tratar e jogar fora. São resíduos da queima de energia. É o fígado que vai fazer isso. É o fígado que vai limpar toda essa toxina que existe neste sangue, né? Então ele metaboliza também os alimentos, né? Também transforma, olha só que bacana, a amônia em ureia. Putz, agora você está enfeitando, né? Na verdade, existe a quebra, o consumo da proteína. Quando se consome muita proteína nos corredores, né, se não tem carboidrato suficiente, isso acaba liberando uma energia chamada amônia, que é super prejudicial para o nosso corpo. E o nosso fígado vai lá e transforma, elimina essa toxina que eu acabei de falar, pelas vias da urina. Né? Então veja, quanta coisa que esse fígado ele faz e ele é responsável por produzir em nosso corpo. Né? E por que nós estamos falando isso? Porque agora vem a reflexão de algumas enfermidades que são oriundas não apenas das questões materiais, né? Da bebida alcoólica, que prejudica sem sombra de dúvida no excesso. Diz-se que a medida média em 10 anos, se alguém bebe excessivamente, a média é que em 10 anos ele vai desenvolver um processo de cirrose, segundo a medicina, não sei o que estou dizendo. Né? Mas, quando a gente fala de alguns ofensores do fígado, né? A gente fala do estresse como um dos grandes ofensores do próprio fígado. Né? Teve uma pesquisa na Universidade de Edimburgo em 2015, foi a primeira pesquisa que se comprovou realmente os impactos do estresse no corpo físico, especificamente no fígado. Né? Esses pesquisadores pegaram 165 mil pessoas, fizeram questionários com essas pessoas, né?
de comportamento. Dentre elas, descobriram quem são as pessoas que tinham mais propensão ao estresse e aquelas que tinham menos propensão ao estresse. Ao término de 10 anos, acompanharam essas 165 mil pessoas. Ao cabo de 10 anos, eles notaram que as que tinham um comportamento de estresse, né, mais voltado ao estresse, eram as que eram candidatas realmente a ter uma morte em razão de doenças do fígado. Isso é comprovado, isso está lá. Né? E o estresse, ele é uma doença, assim, que começa com o cérebro, com o comportamento, mas ele vai refletir no nosso organismo, né, todo mundo já sabe, de uma maneira destrutiva, de uma maneira assim, bombástica, né? Então, segundo o site de Goiás, do governo, né? Aqui eu vou falar, mas todo mundo já sabe. São vários os sintomas provocados pelo estresse. Né? Dor de cabeça, dificuldade para dormir, constipação, diarreia, falta de energia, falta de concentração, comer demais ou não comer, asma, artrite, tensão, cólica estomacal, problemas na pele, depressão, ansiedade, problemas no coração, pressão alta, síndrome do intestino irritado, diabetes, disfunção sexual, imunidade baixa, problemas de atenção e memória, preocupações excessivas e por aí vai. Tudo isso aqui é sintoma, concorda? Alguém está provocando isso aqui. Ou um sistema nervoso extremamente excitado, ou um fígado descontrolado, ou um coração que não está funcionando de forma adequada. Ou seja, tudo isso resulta em sintomas. Isso passa pelo quê? Exatamente pelo nosso comportamento de estresse. E esse comportamento é levado por N razões, por N motivos, que nos afetam mais ou menos, que nos irritam mais ou menos, que nos frustram mais ou menos, em razão do quê? Em razão da nossa maturidade espiritual, em razão das nossas crenças, em razão dos nossos valores, em razão da cultura, não é isso? Por que eu estresso? Eu estresso porque, é forçoso dizer, que eu estresso porque ainda não conquistei suficientemente aquele equilíbrio espiritual que me permite eu estar acima dessas questões menores, acima da rotina, para que eu me mantenha equilibrado. Não falo aqui, naturalmente, de ficar em prece o tempo todo. Não falo aqui de atingir um estado angelical. Nós falamos aqui de um autocontrole que vai nos levar a ter respostas mais otimistas frente às frustrações e os problemas da vida, que não vai nos fazer cair num comportamento de estresse. Agora já tem a coisa mais moderna, né, Sandrinha? O estresse agora virou burnout. Mas na nossa época era estafa. Não, agora é burnout, é mais bonito, né? O burnout, na verdade, ele é um estado de exaustão completa do nosso sistema nervoso que nos impede a concentração mínima, nos impede de realizar coisas básicas do dia a dia, organizar compromissos, foco, concentração, que é na verdade provocado por um estado contínuo e longo de um estresse duradouro. É isso. As pessoas que trabalham excessivamente, aquela questão toda, e tá, você vai cair no estado de burnout, você vai cair no estado de estafa, exaustão completa e absoluta dos seus sistemas nervosos responsáveis pela coordenação de suas atividades. É simples assim. Então, o estresse, o burnout é um resultado. Naturalmente aqui, se alguém puder contribuir com essa história, por favor, estou aceitando a sugestão, mas é isso, tá bom? Conhece, onde é que está a parada toda? A parada toda é o seguinte, que quando a gente sobrecarrega esse sistema nervoso, né, é importante a gente entender que por nossa opção, a gente está se destruindo. É isso que o Emmanuel está trazendo. A gente está, na verdade, se desequilibrando. A gente está prejudicando a si próprio com esses pensamentos, com esses desequilíbrios, com essas ansiedades, que nem falava a minha avó que já partiu, com essa danura, né? Danação é danura, ela falava danura, né? Com essa danura, né? De ter o corpício melhor, ter o carro do ano, ter o cargo e aquela coisa toda, e tá nessa rotina que a gente vive, e a gente vai se prejudicando, né? E aí a gente prejudica, né, os órgãos, prejudica a nossa mente, prejudica uma série de coisas com essas nossas opções.
Então, o Emmanuel nos traz, e aí entra a segunda parte da nossa conversa, o Emmanuel nos traz a importância da gente ter uma vida melhor. No Evangelho, capítulo 6, né, tormentos voluntários, né, o Kardec também traz essa questão, né? O Espírito de Fé não traz essa mensagem, que muitos dos nossos sofrimentos são oriundos das nossas próprias escolhas. E aí, gente, aqui não é moralismo, das nossas próprias escolhas, que às vezes são necessárias para as nossas experiências. Mas isso já é passado. Desde que, lembra do conhecimento, que instalamos o conhecimento em nós, não é necessário mais passar por determinadas coisas. Então, se eu quero pegar meu vizinho de pau, né, todo dia, se eu não suporto o meu chefe, se eu não consigo olhar para a esposa, ela vice-versa, né? Minha esposa está aqui, ó, tá aqui, né? Se eu não tenho uma harmonia no lar, se eu não consigo me aceitar, se eu, enfim, me detesto, me odeio, ou se eu odeio alguém, qual é a psicosfera que eu estou desenvolvendo em torno de mim e como esse sistema nervoso, que deveria funcionar de forma harmônica, está conversando com o todo do meu corpo? Nossa, hoje eu estou cansado, eu não fiz nada. Nossa, eu saí quebrado, parece que eu apanhei. Tomei uma surra. É natural? Como a gente passou o dia? Quando a gente passa aquele dia estressante, aquela tensão constante, é essa a sensação que a gente tem. Quando a gente passa um tempo enorme com ansiedade exacerbada, a sensação de cansaço, ela é batata, vai vir. Você sente aquele cansaço. Por quê? Porque o seu sistema nervoso trabalhou tanto, mas trabalhou tanto durante esse período, que ele ficou exausto, ele ficou arrebentado. E aí, ele provoca a exaustão, e na verdade a gente se sente cansado. Então, note que o Espírito de Fé falava sobre isso. Ele falava, os tormentos voluntários, a maioria dos nossos tormentos, eles são voluntários. Porque nós estamos no centro das decisões. Somos nós as que escolhemos, já falamos várias vezes, né? E os meus ouvidos são mais perto do que eu estou falando. Mas nós estamos no comando de tudo, somos os dirigentes aqui, o piloto das nossas emoções, das nossas experiências. Quando optamos em retrucar uma ofensa, a gente sempre brinca que eu mando um pedrisco, volta um paralelepípedo, não é isso? Mas eu escolhi mandar. Eu podia ter ficado quieto, eu podia ter deixado para lá, eu podia ter compreendido, não é deixar para lá. Porque no deixar para lá causa uma sensação de depressão e frustração. Cuidado, não é deixar para lá, é estar acima da ofensa. Porque quando você sente raiva, você se deixa sentir raiva, você não compreendeu, você guardou isso faz mal, turma. Eu deixei para lá, não é só deixar para lá. É compreender, é se elevar, não levar para casa o sentimento. A Sandra uma vez fez uma palestra que eu achei muito legal, que eu vi esses dias, inclusive. Ela contava da história da raiva que pegou o cara que foi mandado embora, até o cachorro pegou a raiva, não foi isso? Foi. Então é uma história muito legal que ela contou. Então não é sentir raiva e guardar a raiva, não, eu não vou falar, não. É compreender de verdade. Porque se você engole a raiva, isso vai fazer mal, porque você não esqueceu. Percebe? Está fazendo sentido? Não é sentir raiva e não falar. É não sentir raiva, é mais que isso. Porque se sentimos, a gente não está acima. Mas como é que eu faço para ficar acima? Eu não tolero meu vizinho, eu não quero, né? Não tenho, quero pegar ele. Tem meu chefe, eu não consigo. Espiritualização, evangelho, prece. É isso. É buscar essas forças, estão ali, porque se os pensamentos negativos têm o poder, eles têm o poder cientificamente comprovado de nos prejudicar, de destrambelhar o nosso sistema nervoso, de desarranjar as nossas células e nossos órgãos, de nos adoecer, o contrário, forçosamente, também é verdade. Quiçá a ciência não ter publicado nada a respeito disso. Fez a pesquisa de que o estresse prejudica, mas eu não vi uma pesquisa ainda claramente dizendo o contrário, que o pensamento positivo, o Einstein já fez isso, mas não nesse detalhe. Mas é forçoso a gente admitir que os pensamentos positivos, que os pensamentos otimistas elevados, que a boa vontade, a espiritualização,
A prece, ela tem o mesmo poder de cura e harmonização no nosso corpo. É importantíssimo a gente fazer essa conta, que ela é matemática. Lembra do simpático e parasimpático? Se um prejudica, o outro ajuda. Ele também rejuvenesce, ele também recupera as nossas células, o nosso corpo, porque ele é de carne, mas ele também é energético. Ele precisa de um fluido energético harmônico funcionando. E onde que está o centro? Lembra? Sistema nervoso central, medula, está aqui. Começa a parada, começou aqui em cima. Aliás, aqui em cima não, antes, começou no espírito, é isso? Então, quando falamos de doenças e enfermidades, é importante a gente reflita sobre essa realidade, os que a gente pode buscar o tratamento, a gente pode vir aqui, passar pelo médico, é natural que ele sempre vai nos auxiliar, procurar nos ajudar, procurar pelos recursos do passe, a energização, não é isso? Vai aplicar os fluidos magnéticos ali para que possa se reharmonizar, para que ele possa, na verdade, se tratar, tratamentos, procurar os psicanalistas, para que nos ajude, às vezes, a sair dos meandros do que a gente se enfiou, porque às vezes é assim que funcionam nossos problemas psicológicos, são verdadeiros meandros. Isso não é simples não, gente, é complexo, né? Às vezes a gente entra aqui numa rota e as variáveis são tantas, que é como se a gente estivesse num labirinto tentando achar uma saída. E é preciso que alguém de cima indique a saída, mas somos nós que vamos ter que fazer. Senão a gente vai enriquecer o psicanalista, ele vai ficar rico, nós vamos morrer com o mesmo problema. Porque na verdade, quem tem que transformar somos nós, ele dá o caminho, ele dá a forma, ele nos faz refletir, mas quem sai do problema somos nós próprios. Se entramos num problema oriundo de um passado triste, um passado que a gente não gosta de lembrar, é necessário que a gente se eleve, porque ficar puxando esse passado nos provoca doença e enfermidade. Já falamos aqui, está aqui, né? Não é do senhor que estou dizendo. Provoca realmente desarranjos em nosso eu. Né? Quando você fica feliz, a cutis fica mais bonita. Você fica mais bonitão. Só não nasce cabelo, por enquanto. Né? Um dia ainda vai nascer cabelo. Mas é verdade. Quando você está bem, não precisa de harmonização facial. A face vai se harmonizar, porque quando você está bravo, a cara fica igual uma carranca, não é isso? Pode fazer a harmonização facial que quiser, mas a carranca vai fechar. Por quê? Porque o espírito está pesado. A coisa está complicada, não é isso? Então é importante a gente refletir realmente nessas questões que o Emmanuel nos traz, porque isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Note, olha o poder que a gente tem como alma individual e energética. Olha o poder que o Criador nos colocou à mão. A gente tem esse poder da autocura, da auto-harmonização. Eu tenho esse poder de estar bem comigo próprio, independente do mundo externo. Eu tenho esse poder de alcançar a felicidade, independente das provas e expiações que o mundo me oferece. Eu tenho o poder de aceitar e perdoar, através dos recursos do livre-arbítrio. Olha o poder que está à nossa disposição, simplesmente mediante a nossa movimentação da vontade. As enfermidades são resultados, são na verdade, né, a ponta matemática das opções que a gente escolhe. Como já falamos, se na verdade escolho xingar e praguejar, se a minha rotina é de reclamações intensas e não de gratidão ou de otimismo, se a minha rotina é de olhar a maldade em todos o tempo todo, se a minha rotina é de desconfiança a todo instante, se a minha rotina, na verdade, é de vaidade, se a minha rotina é de ciúmes e inveja, qual o descanso que eu vou ter? Eu posso ter o carrão que eu quiser, eu posso usar a marca mais top que existir, eu posso estar no lugar mais paradisíaco que se possa imaginar no mundo, mas eu não vou estar feliz, porque a felicidade está dentro de mim. A felicidade não está alhures, não está além, ela está aqui, aguardando pela minha própria opção. Não é isso? Muitas vezes gastamos uma vida querendo acumular dinheiro, não é? Poder, posses.
Quando acumulamos a vida, chegamos na velhice, gastamos todo o dinheiro para curar a enfermidade. Ficou doente, gastou tudo, o tempo. A coisa mais preciosa que a gente tem aqui, o tempo. Aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Aproveitar com os nossos familiares, com os nossos amigos ou conosco próprio. Aproveitar o tempo comigo mesmo. Sim, exato. Em harmonia consigo próprio, se aceitando, aceitando as falhas, aceitando as forças, porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem forças, todo mundo tem falhas, não é isso? É assim, não é? O Corinthians perdeu esses dias. Fiquei triste, viu? Mas no dia seguinte, os boletos iam vencer. Então, deixa o Corinthians de lado e vamos... São Paulo, não vamos falar hoje desse assunto, harmonização. São Paulino já está se declarando ali, ficou feliz. Mas você sabe que isso é uma coisa interessante e a gente precisa, é uma coisa legal. Os psicólogos não falam, né, isso, cara, que a gente tem outra questão dessa armadilha, né? É natural que a gente torce pelos times, né? É natural que todo mundo espera a sexta-feira, mas fala-se muito na alegria vazia. E a gente tem isso, né? A gente aguarda a sexta-feira, sextou! Sextou e vai acontecer o quê? Nada. E segundou, e vai acontecer o quê? Também nada. Você vai trabalhar. O time ganhou. Oh, que alegria! Dia seguinte, sei que não está a trabalhar para você ver se o boleto não vai vencer. Então, essas questões a gente também tem que se policiar, porque há irmãos nossos que realmente entregam a vida, não vamos falar do futebol, entregam a vida na questão do futebol, como se... Eu estou usando o futebol como exemplo, eu gosto muito de brincar com o futebol, né? Mas vamos tomar cuidado também com o tipo de assunto que estamos ocupando a nossa mente. Pense se ele tem relevância na vida. Pense se ele vai mudar a vida de alguém ou melhorar a vida das pessoas. Isso vale para futebol, para política, para religião. Antes de guardar seu tempo, sua energia preciosa, o tempo que nós temos aqui na Terra, que é curtíssimo, vamos gastar esse tempo com coisas importantes, com coisas que realmente agregam. Não vamos nos irritar com questões que não vai mudar a vida de ninguém, não vai deixar ninguém melhor, não vai deixar ninguém pior. Não vamos perder tempo com essas coisas, porque muitas vezes acontece de inimizades, né, decorrerem exatamente de assuntos banais e sem nenhuma importância. A política foi uma delas, né? Que todo mundo virou político, mas no dia seguinte você tem que ir no trabalho para você ver se o boleto não vence. Não importa, respeitando, claro, pelo amor de Deus, a opinião de cada um. Mas só quero dizer que a gente não tem que ficar entregando a nossa encarnação, a nossa tranquilidade, que é um santuário que a gente tem que proteger, né, com unhas e dentes, com assuntos menos importantes. Né? Com assuntos importantes temos que ter equilíbrio, temos que ter razão, temos que ter elevação, né, para discutir questões ácidas. Né? E se você não tiver um momento propício e nem a condição de discutir, não discuta, não é isso? Mas é importantíssimo que a gente então, pessoal, que a gente realmente se harmonize consigo próprio. Né? Que a gente coloque a nossa paciência, a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio num santuário e não deixe ninguém violar isso. Né? Porque é dali que você vai tirar suas energias para o dia a dia. E não adianta buscar nos remedinhos a solução para os problemas. Né? Porque os remedinhos da matéria são importantíssimos. Nós temos que procurar no médico da terra, sempre temos que procurar. No entanto, se a gente não curar, não cuidar da essência do problema, essa enfermidade nunca vai terminar. Porque, na verdade, nós somos o centro dessa enfermidade, que pode estar nesta vida, que pode estar numa vida anterior. Mudar comportamentos é algo difícil e complexo, mas não é impossível. Não fosse assim, não evoluiria um Francisco de Assis, não evoluiria um Chico Xavier, não evoluiria um Santo Antônio de Pádua, não evoluiria, enfim, uma série de espíritos que hoje a gente tem notícia. Todos eles, sem exceção, nasceram como nós, simples e ignorantes, com potencial divino embutido pela providência maior. Conquistaram a sua espiritualização através dos tempos, do sacrifício, da dor e das privações, e se tornaram os espíritos que se tornaram.
Nós outros somos criados, fadados à perfeição. Assim também, um dia chegaremos lá. Mas é necessário que comecemos hoje essa nossa transformação. E colheremos de imediato os benefícios do equilíbrio, da paciência e do amor. Muita paz a todos, que Deus proteja e os abençoe.